Hey, Jeter aqui. Nessa série de vídeos, a gente já falou sobre as principais formas de influenciar pessoas e eu dei motivos e razões pelo qual eu acredito que a melhor forma de influenciar pessoas, a forma que a gente mais deseja, é através de um sentimento de solidariedade e reciprocidade. E no último vídeo, eu estava falando sobre dois paradigmas diferentes, duas formas de pensar diferentes. Uma que facilita com que a gente crie um tipo de conexão, em que a gente pode estar mais tempo conectado com essa energia de solidariedade e reciprocidade, e outro paradigma que torna muito difícil estar conectado nessa energia. Hoje eu vou finalmente falar sobre a ferramenta que eu disse que ia trazer, que é uma ferramenta que enriqueceu muito minha vida, ajudou muito ao ver como era possível ter esse tipo de conexão com as pessoas e ter com mais frequência, né, em mais interações possível. E o nome dessa ferramenta é a comunicação não violenta, ou CNV para encurtar. Então vamos ver um pouquinho do que é essa CNV, começando pelo porquê desse nome, né? A comunicação não violenta foi um nome que ajudou muito o criador, o Marshall Rosenberg, a ser capaz de se conectar com pessoas que precisavam do trabalho dele, né? Geralmente pessoas que estavam em guerra ou em situações de conflito ou em situações de grande sofrimento que precisava realmente de uma mediação. Desde povos israelitas e palestinos, tribos da África, até casais e situações mais cotidianas. Dito isso, o próprio Marshall Rosenberg não gosta muito desse nome, porque ele diz o que a comunicação não é, né? E na própria CNV a gente vai ver que a gente gosta de clareza, ou seja, a gente gosta de expressar aquilo que a gente quer ao invés daquilo que a gente não quer. Então, nesse sentido, até o próprio Marshall prefere o nome a linguagem da vida, ou a linguagem a serviço da vida. E através dessa linguagem da vida é que a gente consegue criar a qualidade de conexão que permite a gente viver mais tempo na energia que eu acabei de mencionar, né? De solidariedade, reciprocidade, que a gente pode chamar também de uma energia de compaixão pelo outro. Eu gosto de chamar a CNV de ferramenta porque eu acredito que ela seja um poderoso meio para a gente conseguir aquilo que a gente quer, que é essa qualidade de conexão. Mas a CNV, ela vai muito além de uma ferramenta. Ou a gente poderia dizer também que ela é uma ferramenta para auxiliar a gente a criar uma expansão, uma transformação na nossa consciência. Eu digo isso no sentido de que a CNV não é um método que a gente vai usar pontualmente ou que a gente vai usar mecanicamente, mas é sim um auxílio que a gente vai ter para conseguir transformar a nossa consciência justamente no sentido de virar uma consciência mais de girafa, que foi aquilo que eu falei no vídeo passado. E agora eu vou falar também por que isso de ser girafa e chacal, né? O Marshall escolheu girafa para representar a comunicação não violenta e representar esse modo de pensar que está conectado com a vida, porque a girafa é o animal terrestre com o maior coração. E já o chacal foi mais uma escolha assim, meio aleatória, né? Foi trocando uma ideia com uma aluna do workshop dele que ele chegou no chacal, mas girafa é que tinha mais significado para ele mesmo. E para gerar essa transformação na nossa consciência, que a gente vai ser capaz de se conectar com mais facilidade com as pessoas, vai ser capaz de saber o que é que elas estão precisando, vai ser capaz de expressar para elas aquilo que a gente está precisando, a CNV se foca em duas perguntas. A primeira pergunta é: o que é que eu estou vivenciando? Quais são os sentimentos e as necessidades que estão dentro de mim agora? Será que eu estou se sentindo desconfortável? Será que eu estou me sentindo bem? E o que é que esse desconfortável e esse bem quer dizer? Será que eu estou com medo? Será que eu estou furioso? Será que eu estou alegre? Será que eu estou satisfeito? E aí a gente vai ver nossos sentimentos e vai ver também nossas necessidades. Ah, então eu estou me sentindo assim porque eu tenho uma necessidade de segurança e eu estou com medo porque minha necessidade não está sendo atendida. Ou então eu estou alegre porque eu tenho necessidade de contribuir, por exemplo, contribuir com você através desse vídeo. Então, a gente vai primeiro se perguntar isso, o que é que a gente está vivenciando, e a segunda etapa vai ser perguntar o que é que tornaria a vida mais maravilhosa. Então, se tem uma necessidade minha que não está sendo atendida agora, o que é que a gente pode fazer para atender essa necessidade? Né? Vamos dizer que eu não estou me sentindo seguro e o que é que eu preciso para me sentir mais seguro aqui nesse momento. Em breve eu vou elaborar um pouco mais em como funciona para a gente responder essas duas perguntas. O que é que eu estou vivenciando e o que é que tornaria a vida mais maravilhosa e como funciona todo esse processo. Mas antes eu queria trazer um pouquinho dos desafios da CNV. Primeiro, como uma tentativa de explicar o porquê eu acredito que a CNV ainda não é tão conhecida, e segundo,
para a gente também ter esse vídeo como referência, que a gente possa voltar aqui depois, quando a gente estiver sentindo desanimado, quando a gente estiver sem saber porque a gente está assistindo esse vídeo falando sobre CNV. Vão haver momentos desafiadores no processo de aprender CNV, e o que eu vou trazer agora nesse vídeo vai ajudar a gente a, digamos assim, tirar a motivação para poder entender a importância do processo e entender como isso pode realmente transformar a nossa vida. Então, eu começaria dizendo o que eu acredito ser o primeiro desafio da CNV, que as pessoas geralmente não têm clareza de quais são os benefícios da comunicação não violenta. Porque, como o próprio nome sugere, não violento, parece que é uma linguagem para a gente ser mais educado, mais polido, é uma linguagem que a gente vai usar para evitar uma discussão, mas é algo pontual, não é uma coisa que vai fazer parte da nossa vida o tempo todo e que vai gerar transformações profundas. Então eu queria começar falando justamente quais são os benefícios que eu vi a CNV trazer para mim e as pessoas que eu vi vídeos e materiais de CNV que eu tenho estudado e tal. Então, vamos lá. Eu poderia listar uma infinidade de benefícios, mas vamos àqueles que eu achei mais marcantes, digamos assim. O primeiro deles é a gente poder se expressar honestamente e sem medo do que o outro vai pensar. Quando a gente tem algum domínio sobre as habilidades da CNV, não só a gente tem mais clareza para expressar aquilo que a gente realmente está sentindo, que é um ponto que às vezes a gente nem para pensar, que esse honestamente não é que a gente está se escondendo, é que às vezes a gente não tem nem clareza daquilo que a gente quer expressar. Claro que tem circunstâncias que a gente está com medo de punição, com alguns tipos de receio, e a gente não se expressa completamente por esse receio. Mas às vezes a gente nem tem esse receio, a gente só não consegue ter a clareza para se expressar com nossa completa honestidade. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o medo do que o outro vai pensar, que a CNV vai ajudar a gente a como ter as ferramentas, as habilidades para lidar com aquilo que o outro vai responder para a gente, né? Para garantir, primeiro, que a gente comunicou aquilo que a gente quer comunicar, porque às vezes a gente expressa de uma forma e a pessoa entende outra, seja porque a gente não se expressou de uma forma clara, ou seja porque o outro teve outras pistas, né? Outras ideias na cabeça que sugeriram uma interpretação diferente. Então a gente não vai ter mais esse receio de falar para o outro, porque a gente vai ter essa habilidade de checar o que é que o outro entendeu e de esclarecer para o outro se ele entendeu algo que não foi nossa intenção de expressar. Além disso, a gente, justamente por ter essa habilidade de checar com o outro o que é que ele interpretou e ser capaz de conduzir, digamos assim, a ele entender aquilo que a gente quer que ele entenda, a gente também, por ter essa habilidade, vai ser capaz de desarmar qualquer discussão, né? E não vai ser só desarmar a discussão, a gente vai ser capaz de desarmar a discussão, deixando todos os participantes satisfeitos, porque a gente justamente vai tentar entender a necessidade deles naquela discussão, e a gente vai tentar ajudar eles a atender essa necessidade sem que seja necessária a discussão. Além disso, a gente vai poder, justamente por ter essa capacidade de desarmar discussões, mediar conflitos, né? Pode ser conflitos entre familiares, entre colegas de trabalho. Em várias situações vai ser uma habilidade potencialmente muito valiosa, né? Você está, por exemplo, no seu trabalho, no meio de um projeto, começou a ter uma discussão e aquela reunião se tornou improdutiva, vai ser muito valioso trazer essa habilidade para que aquela reunião volte a ser produtiva. Mesma coisa na família, né? Você tá, sei lá, numa reunião familiar, um Natal, alguma coisa assim, e criou-se uma situação desconfortável, você vai ter a habilidade de criar um conforto naquela situação, criar um entendimento, uma compreensão. E em algumas circunstâncias essa habilidade pode ser até inestimável, né? Pode salvar uma vida, pode reparar uma relação que seria rompida para sempre. Enfim, várias questões que pode ser realmente muito poderoso ter essas habilidades. Tem também um benefício bem indireto, né? Que é a alegria de viver. Quando a gente tem essa habilidade, a gente se sente muito mais seguro de se relacionar com as pessoas. E como se relacionar com as pessoas é tudo, porque é o nosso trabalho, é a nossa diversão, é a nossa família, é tudo basicamente. Então,
ter mais segurança na nossa capacidade de se relacionar automaticamente vai tornar a nossa vida mais alegre, mais feliz. Isso é claro porque eu não estou nem entrando no mérito de como a gente vai ganhar a habilidade de expressar melhor as nossas necessidades e, portanto, ter mais chances delas serem atendidas, o que também vai ser um grande contribuidor para a nossa felicidade. E outra habilidade que a CNV vai nos dar é uma habilidade que eu acho muito interessante, que é a habilidade da gente ficar imune a críticas, imune a exigências, imune a ofensas. Porque quando a gente recebe essas coisas, isso afeta o nosso dia, né? Às vezes, uma coisa que uma pessoa fala fica com a gente o dia todo, às vezes até mais, e isso, quando a gente entende o processo da CNV, a gente percebe que é um sofrimento desnecessário. A gente não precisa ter esse sofrimento na nossa vida. A gente pode conduzir as coisas de uma forma que a gente não vai mais ser capaz sequer de ouvir críticas, de ouvir ofensas, de ouvir exigências. A gente vai apenas ouvir a necessidade dos outros e o pedido dos outros, e as coisas vão ficar muito mais leves de lidar, porque às vezes a gente tem uma situação para resolver, pode ser uma questão do seu trabalho, por exemplo, e aí alguém traz uma crítica para você e isso interfere na sua capacidade de lidar com aquele problema, porque agora você tem que lidar com a crítica, ou seja, você está meio que na defensiva, ou o contrário, né? Você quer resolver um problema e a outra pessoa ficou na defensiva, e agora você tem que tentar conduzir isso para essa pessoa não se desestimular a fazer o que você quer, digamos assim, então fica toda uma situação complicada, né, de lidar, e a gente vai ver justamente como a CNV pode ajudar tanto a gente, da gente não ouvir as críticas, mas também a gente se comunicar de uma forma que evite que o outro ouça críticas, ouça ofensas, ouça exigências, e aí a vida fica bem mais fácil nesse aspecto também, e a gente consegue trazer harmonia para qualquer ambiente, basicamente, porque essas habilidades elas vão desarmar qualquer foco de desarmonia, qualquer foco de conflito, qualquer foco de desconforto. Então, isso é meio que uma ideia geral que eu quero dar para vocês de como a CNV é poderosa, né? Se a gente trouxer essas habilidades para situações que tem risco de vida, né? Em que você pode perder relacionamentos, você pode perder propostas de emprego, pode se colocar em diversas situações super complicadas, a gente vê como os benefícios da CNV são basicamente infinitos. E eu queria muito ter isso registrado em um vídeo, às vezes até para mim mesmo, porque eu sei que vai ter momentos desafiadores para mim também, né? Na minha atuação de CNV também tem momentos em que, ah, por mais que eu já traga alguma experiência com minhas habilidades, ainda existe momentos que vai ser desafiador, de atender as minhas próprias necessidades, vai ser momentos de frustração, de dificuldade, porque a vida tem dificuldades mesmo, né? Então, por mais ferramentas que a gente tem, ainda vão ter momentos difíceis de lidar. Então, quão melhor for a nossa forma de lidar, melhor vai ser as coisas no geral, né? Eu acho que isso fica aí bem claro. Espero, né, que fique bem claro para você também, como fica claro para mim. E dito isso sobre um desafio da CNV ser a questão dessa pouca compreensão dos benefícios, outra dificuldade que eu acredito que seja um desafio da CNV em termos de praticar e dela ser mais conhecida é que a pouca divulgação. Depois que eu sabia procurar pelo termo, eu consegui achar mais gente falando, mas mesmo assim não era uma coisa muito grande, não era coisas com um grande número de visualizações. E esse é um dos meus interesses também de fazer vídeos para que eu consiga de alguma forma talvez acessar novas pessoas que nunca tinham ouvido falar de CNV, além das pessoas que eu já acesso pessoalmente, né? Mas pela internet eu tenho basicamente uma escala infinita e eu espero que se você esteja gostando, se você esteja vendo, você também possa me ajudar nesse processo de divulgar a CNV, mandar esse vídeo ou qualquer outro vídeo, não precisa nem ser meu, mas só de estar divulgando essa ferramenta, eu já acredito que vai ser um benefício muito grande para as pessoas. Outro desafio que eu acredito que a CNV tenha seja a dificuldade de aprender o processo mesmo. Não é à toa que a CNV é comparada com a linguagem como se fosse aprender uma língua nova mesmo. Se você for aprender inglês hoje ou qualquer outra língua, vai haver um tempo em que você está ali estudando, aprendendo a teoria, a gramática e tal, mas vai existir uma necessidade de prática para você ganhar uma fluência naquela língua. Da mesma forma, a comunicação não violenta. Então, a teoria é super simples. Você vai ver aqui que nos próximos, talvez, 5 vídeos, você já vai saber, tipo, o grosso, assim, da teoria da comunicação não violenta, vai ser super tranquilo. Entretanto, a gente trazer essa teoria para a prática é um pouco mais desafiador, porque da mesma forma que você pode ter, sei lá, 10 aulas de inglês hoje, só que por mais vocabulário que você aprenda nessas aulas, por mais gramática que você aprenda,
Na hora de você falar com alguém em inglês, você vai gaguejar, você vai ficar pensando e vai ter uma dificuldade porque exige realmente uma prática, né? Então, nesses momentos de prática se torna desafiador e aí é importante a gente ter alguma resiliência, né? Ter algum empenho para lidar com a dificuldade mesmo do processo. Então, eu percebo que muita gente não se empenha muito na CNV porque existe realmente uma dificuldade real, mas eu espero que ah, com os vídeos que eu pretendo estar aqui constantemente trazendo. Primeiro eu vou encerrar um pouco essa teoria da CNV, né? E aí eu vou tentar trazer coisas práticas para a gente ir praticando junto. E aí eu acredito que vai ficar bem tranquilo, um ritmo assim para a gente ir trazendo essa experiência da CNV. Mas é aquela coisa, até realmente chegar no ponto em que a gente se sente super seguro de usar essa habilidade, tem uma dificuldade e isso muitas vezes afasta um pouco as pessoas da CNV. Mas é como o próprio Marshall Rosenberg fala, ele falou no workshop dele, que se algo vale a pena fazer mesmo precariamente. Inclusive, eu mesmo tenho um pouco de receio que, tipo, eu inclusive queria estar um pouco mais fluente, queria estar um pouco mais confiante na minha forma de falar de CNV, não é nem minha habilidade com CNV, porque quando eu estou usando no dia a dia, vai até ter uma certa tranquilidade. Mas quando eu estou aqui falando no ouvido, às vezes eu sinto que, tipo, eu não estou medindo minhas palavras e eu estou soltando coisas que a gente vai aprender, que a CNV recomenda a gente evitar. Mas tudo bem, porque como o Marshall falou, se algo vale a pena ser feito, vale a pena ser feito precariamente, mesmo com a luz caindo aqui, deixando o vidro escuro, mas justamente porque a importância e o benefício que a CNV vai ter é mais importante do que esses detalhes. Então, eu quero que esse vídeo, sei lá, salve esse vídeo em algum lugar, tenha esse vídeo como referência, porque eu acredito que ele possa ser uma inspiração pra gente nesses momentos mais difíceis. E isso era o que eu queria trazer para esse vídeo, para ele também não ficar muito longo. Eu acho que até ele já ficou um pouco grandinho. Então a gente viu os benefícios, a gente viu as dificuldades da CNV, a gente viu um pouquinho o que é que a CNV se trata, né? Que ela é uma linguagem da vida, para a gente criar compaixão com as pessoas e que a gente se pergunta essas duas coisas, que é o que estamos vivenciando e como tornar a vida mais maravilhosa. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais como é que isso se dá, como é que a ferramenta, a CNV, né? A ferramenta da CNV faz isso desenrolar. E eu espero ver você na quinta-feira às 18 horas, que vai ser o próximo vídeo. E até lá!